Samuel, nosso juvenil aqui da igreja do Lorival Parente, diagnosticado com transtorno do espectro autista. E esse é o nosso pastor Lucas, que também é psicanalista. Durante todo esse mês de abril, nós entramos numa campanha de conscientização sobre o autismo. E nós, como igreja, não poderíamos ficar de fora. O tema desse ano é informação gera empatia e empatia gera respeito. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de acolher as singularidades. E o transtorno do espectro autista entra nessa singularidade. Hoje nós temos um ministério, que é o Ministério das Possibilidades, que vem realmente para agregar e acolher aqueles que precisam. Nesse exato momento nós iremos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista e eu vou fazer uma pergunta para o nosso pastor, que é: o que causa o transtorno do espectro autista? Bom, não se tem uma causa definida do transtorno do espectro autista. Não se sabe ainda a atribuição da APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana, que é um transtorno multifatorial e complexo, né? Mas se sabe o que não causa. No passado se pensava que existia a mãe causava o autismo, né? Então essa tese foi abandonada. Já se pensou que uma vacina poderia causar o autismo. Uma revista inglesa publicou, já foi essa tese foi também descartada, né? Hoje, não se tem uma causa definida, mas se sabe que tem um medicamento chamado ácido valproico, que ele pode interferir na formação do cérebro da criança. Então, esse medicamento já vem na caixinha dele, é um medicamento para enxaqueca, já vem essa observação. Tirando isso, as causas são complexas, multifatoriais, e a ciência não bate o martelo a respeito de uma causa definida para o autismo. O autismo, se eu poderia definir, nós chamamos ele de um transtorno. Qual a diferença entre o transtorno e a doença? Bom, antigamente, antes de 2012, você tinha vários transtornos. Você tinha o transtorno geral do desenvolvimento não especificado, transtorno de rede e transtorno autista. Só que isso complicava demais o diagnóstico, né? E expandia muito. E o que aconteceu em 2012 foi que a Associação de Psiquiatria Americana, da DSM-5, juntou todos esses diagnósticos num só e chamou de transtorno do espectro autista. Por que é o espectro, né? Porque vai do suporte 1 a um suporte 3, né? Então facilitou o diagnóstico e a comunicação social, né? Fez essa facilitação. Só que o transtorno em si, ele não tem uma causa bioquímica definida. Já a doença, ela tem uma causa bioquímica definida. Por exemplo, o diabetes, ele tem uma causa bioquímica definida. Você tem um problema de insulina, né? A pressão alta, você tem uma causa bioquímica definida, fisiológica. O autismo não se tem. Você faz um exame na cabeça, no cérebro do autista, você não vai ter nada de diferente. Então ele é classificado como transtorno. Por isso que não se chama de sintomas, e sim de sinais, né? Então o autismo não é considerado uma doença. Ele é considerado um transtorno, uma vez que não tem uma causa bioquímica, fisiológica definida. E por fim, qual a importância do acolhimento dessas famílias e também dos autistas na nossa igreja? Veja, nos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças são autistas. As mulheres têm 4 vezes mais chance de ser autista que os homens. Só que em homens o transtorno é mais grave do que as mulheres. Então nós temos várias pessoas que são autistas e têm dificuldades. E elas precisam ser acolhidas, o evangelho precisa chegar até elas, como todos nós, né? Na verdade, todos nós temos algum tipo de dificuldade, né? Então a igreja precisa acolher essas pessoas, e essas pessoas têm uma missão. Tem pastores que têm autismo, nós temos médicos autistas, advogados autistas, e isso não trava a pessoa para exercer uma função, né? Existem autistas funcionais e devem ser acolhidos na igreja, e se deve dar oportunidades para eles se desenvolver, como o Samuel aqui, né? Que você contou que ele não participava aqui na frente e agora já... Samuel, a gente pode falar que o Samuel, ele vem se desenvolvendo cada dia mais. Antigamente era quase impossível o Samuel vir aqui à frente para falar ou para cantar, e hoje nós já podemos, né, usufruir, né? Mas como o pastor até falou, é um caminho árduo a ser percorrido para que nós possamos realmente conscientizar a sociedade, conscientizar as pessoas mesmo
da igreja para que essas crianças, esses adolescentes, e também as pessoas adultas, elas sejam acolhidas e que elas tenham um pleno desenvolvimento. Bom, e para finalizar, esse sábado em abril na sua igreja deve ser feito para conscientizar e abraçar a todas as pessoas atípicas, né? Neurodivergentes chamadas. Então a sua igreja, através do departamento de possibilidades, pode fazer esse projeto. O sermão desse dia está disponível e ele termina assim: lições que podemos aprender com os autistas, né? E o autor, que é autista, é um pastor que escreveu o sermão, ele fala que ele cita aquele texto de Jesus, ó, sim, sim, não, não. Nós podemos aprender com os autistas a ser mais sinceros, mais verdadeiros. Né? Essa é uma das coisas que podemos aprender com os autistas. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Samuel. Obrigado, Denise. Deus nos abençoe.